Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações do Itaú Unibanco, ITUB4. Pregão desta quarta-feira, dia 9 de dezembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Invest. Aqui embaixo você tem o botão, abaixo do vídeo você tem um botão para se inscrever, deixar o sino das notificações ativado, aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado e toda a parte aqui de programação de análise, tudo isso de forma gratuita. Partindo para a nossa análise especial de ITUB4, lembrando que eu vou falar aqui dos prazos operacionais do gráfico anual até o gráfico diário, passando aqui por quadrimestral, por mensal e por semanal antes de chegar no diário e começando pelo gráfico anual, ou seja, focando desde o longo prazo até o curto prazo, abordando aí diversos tipos de perfis de investidor e também mapeando o cenário como um todo desse papel através da análise técnica, que é a minha especialização. Começando então pelo gráfico anual, nós temos a ação caindo nesse momento 14,8%, quase 15% no ano. E comparando essa queda, que a pancada que foi nesse ano, basicamente do ponto mais alto para a mínima, que a gente teve ali uma queda de praticamente 48%, por volta de 48%, botando até um pouco mais para baixo aqui o gráfico, na faixa aí de uns 48% de queda, enquanto em crises anteriores tivemos aqui em 2008, por exemplo, uma queda até maior, na faixa lá de 62%, aqui assim na faixa de 62% de queda, 60% de queda. Na crise lá de 98, principalmente aqui em ITUB4, a gente teve uma queda também acentuada aqui na faixa de 60%, por volta de 55%, 60%. E o interessante de todas as crises anteriores, seja aqui, seja 98, 2002, a gente teve uma recuperação muito boa no ano seguinte. O papel, né? Eu falo a gente, o papel teve uma recuperação muito boa no ano seguinte. E o que está acontecendo agora é algo parecido com o que aconteceu aqui, algo parecido com o que aconteceu aqui, ou seja, vai lá embaixo, mas consegue deixar ali uma sombra inferior no candle que representa na barra, aqui que representa o comportamento do preço desse ativo no decorrer de um ano. Aqui também houve uma boa recuperação já em 2008 por parte aí dos compradores. O preço já vem para cá e termina um ano aqui, deixando ainda uma queda de 24,6% no ano de 2008. Ano seguinte, alta. O que podemos ter então? O papel batendo na média, como bateu aqui em 2008, e gerou um processo de recuperação no ano seguinte. O que podemos ter? A expectativa é para cima. E aí cabe a nós monitorar de perto aí o que está acontecendo nos prazos menores e ver se faz sentido ou não essa movimentação, essa recuperação para cima aí de Itaú Unibanco e ITUB4. No gráfico quadrimestral, dá para perceber, em relação aqui à recuperação que está tendo, um retorno do preço para cima da média, a superação da máxima do candle anterior, da barra anterior, que representa ali em torno de 80 dias, na faixa de 80 dias, de 80 pregões, não 80 dias corridos, 80 dias úteis pregões, representando então cada barra dessa aqui um quadrimestre. Temos o ativo numa tendência indefinida. No gráfico anual, a tendência basicamente é de alta. Aqui a tendência é indefinida, porque perdeu a mínima do fundo anterior, mas apresentando um processo de recuperação. Perdeu a mínima do fundo anterior, mas em nenhum momento veio para fechar abaixo desse patamar, não deu sequência, depois desse candle que fechou abaixo da média não fez nova mínima. E agora está tendo aí um bom candle de subida. Ou seja, que teoricamente, depois de um grande candle de baixo, um de indefinição, fica uma expectativa um pouquinho maior de ter algo para baixo. E está fazendo o contrário, então é algo positivo. E comparando o que aconteceu nas crises anteriores, ou mesmo em recuperações após uma correção mais forte aqui no gráfico quadrimestral, por exemplo, esse movimento aqui volta para cima da média, até engasgou aqui, mas conseguiu depois gerar um movimento de subida. Mas lá para trás, lá na crise lá de 2002, quando superou a máxima no candle anterior, grande candle de baixa, grande candle de definição, faz um bom fechamento no candle seguinte e tem todo um processo de recuperação aqui, processo que vem para cima. Aqui também foi lá embaixo em 2008, volta para cima da média, supera a máxima do candle anterior e traz uma sequência aqui de pelo menos 2, 3, 4, 5 quadrimestres ali de uma movimentação, nos últimos 3 mais travado, mas ainda ascendente, vindo mais para cima.
Então, ou seja, mais do que um ano. Então, essa é a expectativa de se ter algo que possa trazer algo mais para cima nesse papel, com expectativa de valorização para 2021. É uma garantia? Não, mas é um cenário que, por enquanto, com o que nós temos nesse momento aqui no gráfico, o cenário está mais alinhado para cima. A ação está conseguindo gerar a retomada da tendência de alta através aqui, por exemplo, de um pivô de alta no gráfico mensal. Esse aqui é o gráfico mensal. Cada barra dessa aqui representa o comportamento do preço no decorrer de um mês. Então, nesse momento, nós temos a ação gerando ali uma sinalização mais positiva. Pivô de alta, tendência de alta então retomada. Isso aqui foi a forte queda lá que aconteceu desde janeiro, fevereiro, março, muito forte, parou aqui em cima desse patamar, se recuperou, bateu na média, volta para baixo e agora faz um fundo ascendente, gera um pivô de alta, tendência de alta retomada. Vai ser interessante acontecer o quê? Ela, nesse mês de dezembro, conseguir fechar acima da região dos 29,13. Seria algo bem interessante acontecer, porque isso representaria retorno do preço para cima da região basicamente ali da mínima do fundo anterior, fechamento acima dos 61,8% Fibonacci em um determinado mês, determinada sessão. Isso aumenta ainda mais a chance, o viés positivo do papel. Existe a chance desse mês ser um mês aí mais de correção. Só que se esse mês de correção ainda for um mês de alta, representa mais força. Quando falo correção, um mês mais de indefinição depois de um grande mês de alta para o papel, o mês de novembro, que recuperou a tendência de prazo maior. Quais são os desafios para a ITUB 4 nesse atual movimento de subida? Basicamente, assim, eu posso falar aqui na faixa dos R$ 31,20, mas o mais relevante vai estar aqui assim, ó, desde o patamar de R$ 31,50, mas principalmente na casa dos R$ 31,77, R$ 31,80. Depois disso, vai ter outro nível na faixa dos 32,66 e mais acima lá nos 35,79 antes da máxima histórica que está em 36,91. O que é importante também a gente olhar aqui é a projeção de alta desse pivô que foi feita. Nos números do Fibonacci, pegando o número aqui, primeiramente a projeção alternada, pegando esse movimento aqui, projetando esse movimento percentualmente falando a partir dos 22,15, temos um objetivo onde? Lá na faixa dos R$ 31,80, por volta de R$ 31,80, só ajustando aqui os números certinho, por volta de R$ 31,80, que é justamente a região aqui que eu já mencionei, que é um patamar importante, já foi aqui a região de teste de fundo, aqui já foi 3 meses batendo em cima desse patamar como patamar de suporte. Então temos um ponto aí de objetivo, um lugar onde pode bater um movimento de subida e gerar uma movimentação contrária a algum processo de correção. Não significa dizer que é isso que vai acontecer. É um ponto para ficar atento, dependendo da forma que chegar lá, ou seja, se chegar direto, daqui do lado aqui está o movimento, está o gráfico semanal, se chegar direto lá, mais uma semana, 2 semanas aqui para cima, aumentará a chance de ter realmente um movimento contrário. Então é isso que a gente precisa ficar atento. Dá para abrir compra agora pensando no longo prazo? Tá, para abrir compra agora pensando no longo prazo, desde que saiba que pode ter um processo de correção, você não vai colocar todo o capital de uma vez. E se tiver essa correção no gráfico semanal, algum movimento contrário aqui, daria para colocar mais capital ainda, principalmente gerando sinalização de alta pelo gráfico semanal, que eu vou mencionar na próxima periodicidade que eu vou comentar aqui na tela cheia, na tela maior aqui. Então, nesse momento, tendência de alta, projeção de alta, primeira clássica lá na faixa dos 31,80, mas agora falando da projeção, desculpa, a primeira alternada, né? A projeção alternada na faixa de 31,80 e a projeção clássica R$ 35,71, seguido de 41,01. A projeção alternada cai justamente na região lá da resistência que eu comentei dos 35, em torno de 35,79. Então, é outro nível de projeção que coincide com um patamar extremamente relevante. Eu diria que os dois níveis de preço, eu digo que para mim os dois níveis de preço mais importantes em termos de resistência para ITUB está na faixa dos 31,80, arredondando, e 35,70 ou 35,80 aqui mais acima. Então são os níveis mais relevantes
que coincidem inclusive com duas projeções, uma projeção alternada de 100% e uma projeção clássica de 61,8% desse movimento, sendo projetado a partir dos 28,54, ele bate lá nos R$ 35,71. Então, nesse momento, projeção de alta para a Ituba. Ela desmonta o cenário, o contexto positivo gráfico que tem nesse momento, se ocorrer, por exemplo, um retorno do preço, voltando ali para baixo de um patamar ali em torno dos 26,76. Quais são os suportes importantes numa possível queda do papel, num retorno do preço? Exemplo, semanal começa a cair ali, e aí a gente fica de olho na questão de quê? De buscar oportunidade de compra. Porque se a tendência é de alta e está vindo num processo de queda, vou ficar de olho para compra. Onde? Primeiramente na região dos 28,54. Depois, pelo gráfico mensal, na faixa dos 26,76. Seria essa faixa de antiga resistência que pode passar a funcionar como um patamar de suporte e gerar sinalizações de alta, seja aqui no mensal ou mesmo lá no gráfico semanal. E por falar num gráfico semanal, vamos aqui olhar para a tendência de alta no gráfico semanal, só que num processo mais longo de subida, se aproximando da região dos 31,80. Se aproximando da região dos 31,80. Se eu pegar aqui dá um zoom menos, a gente dá para ver que é esse fundo até a região dos R$ 31,80, o nível mais relevante de resistência. Dá para perceber a quantidade de fundos aqui no semanal em cima desses 31,80, o que reforça a importância desse patamar. Se chegar aqui direto, passar a continuar gerando ali mínimas ascendentes, ficar atento para quem está comprado, que aumentará a probabilidade de ter um movimento para baixo, conforme eu já havia comentado. No movimento de baixa aqui do gráfico semanal ou mesmo lateral, quais são os pontos importantes? Os 28,54 e depois dos 28,54 basicamente tem 27,94 e 26,76. São os três níveis, essa primeira região aqui e depois essa outra região, 26,76 não, 27,09. E essa outra região aqui, ó. Essa aqui são os pontos de suporte. Recuou, bateu aqui, gerou superação da máxima da semana anterior, depois de uma sequência de máximas descendentes, foca em abrir compra de médio para longo prazo em Ituba 4. Então, para quem tem essa ação num prazo mais longo, primeiramente dá para colocar o stop abaixo da mínima do mês passado, na faixa dos 23,69. Quem está querendo comprar, botar menos capital nesse momento, porque está mais próximo da zona de resistência. Se tiver correção, traz a chance de avaliar a correção e botar mais capital na sequência. No gráfico semanal, entrar comprando aqui pensando ali no curto para médio prazo, de ficar posicionado de 3 a 10 semanas, essa eu já não vejo com bons olhos porque está muito próximo dessa região e distante de um patamar um pouco mais relevante de suporte. Então, ou seja, se eu abro uma posição aqui, eu tenho a proximidade da resistência lá dos 31,80. E lógico que tem resistência, né? Aqui já na mínima já é um ponto de resistência lá na casa dos 31,36, mas mais relevante, né? Em torno de 31,80 mesmo. Então você tem uma proximidade para os 31,80 e uma distância para algum ponto de suporte para se proteger a questão do stop da operação. Então, nesse momento desfavorável. Então, seria interessante acontecer ou lateraliza por algumas semanas, umas 3 semanas pelo menos, ou gera aqui um movimento de baixa de umas 3 semanas ou mais, para buscar aí a oportunidade de compra mais interessante de curto a médio prazo no papel, a favor da atual tendência de alta de curto a médio prazo. Quais suportes eu já cheguei a citar, resistências também basicamente essa região aí dos R$ 31,80, depois tem aqui um gapzinho ali na faixa dos R$ 32,45, são níveis importantes, depois tem outra região ali de fundo por volta dos R$ 33,53. Então, os níveis mais próximos de resistência que eu vejo aqui pelo gráfico semanal estão localizados nessas regiões aqui que acabei de citar, que inclusive essa região de fundo anterior foi testada aqui como resistência e o preço despencou na sequência. Próximo gráfico aqui é o gráfico diário, falando de curto prazo dessa ação. Temos um ativo com topos e fundos ascendentes, quase que anulou aqui a tendência de alta quando voltou aqui nesse ponto. Não anulou e continua aqui subindo. Máxima está aqui, ponto mais alto, lá na casa dos
31,13. A tendência é de alta, mas eu não vejo uma possibilidade, alguma sinalização para entrar comprando no nível que se encontra com a melhor pensando na melhor relação risco-retorno. O que teria que acontecer? Um movimento maior lateral para comprar o quê? O rompimento de tudo, ou um movimento de baixa, que seria começar a ter máximas descendentes, testando ali pelo menos um ponto de suporte aí na faixa dos 29,69 até um patamar de 29,50, essa faixa aqui de preço, para abrir uma compra aí de fundo ascendente no papel de swing trade, de curtíssimo a curto prazo, querendo ficar posicionado de 3 a 10 pregões. A YouTube 4 anula a tendência atual de curto prazo se perder a mínima desse fundo aqui, que está localizado na casa dos 28,54. Ou seja, se houver um movimento do preço que oscile abaixo desse patamar, a tendência fica indefinida e aumenta a chance de se ter uma correção maior do gráfico semanal. Que, ou seja, se ela voltar para baixo da região que eu mencionei aqui de R$ 28,54, a gente está falando aqui no gráfico semanal que está aqui do meu lado, vou usar ele aqui, a gente está falando de voltar aqui para essa faixa de preço, onde está aqui a linha agora. E essa faixa de preço é justamente aquela região lá de antigo topo, 2 topos basicamente, que é o ponto de suporte. Só que teria que gerar o sinal de alta. Chegando aqui nesse patamar, teria que gerar o sinal de alta. Abaixo disso, teríamos a região dos 27,94 e depois disso 27,09. Enfim, nessa região, caso o mercado, em vez de só fazer uma correção swing trade e continuar subindo, ou seja, uma correção de curtíssimo prazo e continuar subindo, resolver cair mais aqui pelo gráfico diário, eu ficaria atento em suportes abaixo dessa região, principalmente pelo gráfico semanal, para se buscar uma operação de compra de prazo maior de fundo ascendente. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha. Já mencionei aqui as suportes 29,69. Tem outro suporte 28,54. Abaixo disso eu diria que tem outro suporte ainda em 27,93 para essa ação. Resistência é basicamente o termo de resistência aqui para essa ação na faixa dos R$ 30,65. 30,65 que é por aqui, onde está passando aqui agora, dando um zoom menos, vai ter um fundo lá no diário, na faixa dos 30,65, essa região aqui que parou de cair e começou a subir. Depois disso vai ter outro nível lá de resistência que é um pouquinho mais aí para cima, na casa dos 31,77, que é o que já foi comentado num prazo acima, num gráfico quadrimestral ali. E depois na faixa dos R$ 32,25, são as resistências do gráfico diário. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até a próxima análise.